todos, eu sou Alexandre Pires de Campos, economista, formado pela PUC de São Paulo, trabalho há mais de 25 anos no mercado financeiro. Nos últimos 4 anos tenho me dedicado a atender pessoas e famílias nas questões da organização do dia a dia, das finanças pessoais, das dívidas, dos investimentos, do planejamento para o futuro, para a aposentadoria. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Unesp pelo convite para poder participar desse ciclo de palestras, né, discorrendo sobre um assunto tão importante, com questões aí mundiais como a Covid, uma guerra hoje na porta da Europa Ocidental, fatos esses que afetam diretamente o nosso dia a dia, diretamente o nosso bolso, e por isso a importância da gente discutir mecanismos, discutir processos, para que vocês possam, de alguma forma, bem simples e sem economês, começar a aplicar coisas no dia a dia de vocês que talvez vocês ainda não tenham pensado em fazer, com ferramentas, com histórias que a gente vai contar aqui, com experiência baseado nos atendimentos aos clientes. Então, eu fico bastante feliz de poder compartilhar tudo isso neste momento. Bom, para iniciar e antes de mais nada, quando a gente fala de planejamento e organização financeira, a gente tem que entender, pessoal, a importância da gente ter o conhecimento de como se encontra a nossa vida financeira atual, né? Como está a estrada da nossa vida financeira. E basicamente essa estrada se resume a 3 momentos. Talvez um momento inicial, que pode ser um momento muito ruim, né, que significa ali eu estar talvez endividado, cheio de contas para pagar, cheio de empréstimos, financiamentos, numa estrada com bastante lama ali, né, como a gente fez um paralelo com as imagens, com uma estrada difícil de sair, né, no momento onde eu já não consigo, talvez quanto mais eu me mexo, mais eu me afundo ali financeiramente falando, né? Uma situação bem crítica mesmo, né? Mas que acontece. Hoje a gente vê no Brasil, segundo estatísticas recentes, que mostram que mais de 70% da população brasileira está endividada, né? São números que saltam aos olhos no momento aí de uma crise talvez econômica por conta da Covid, da guerra, né? Como eu disse já, o aumento dos combustíveis que tem um efeito cascata em toda a cadeia de produção, e isso faz com que as famílias se endividem cada vez mais, e é um momento crucial onde a gente tem que tentar, apesar das dificuldades, enxergar que alguma coisa precisa ser feita, né? Eu não posso ficar simplesmente ali nadando para me afundar mais, né? Naquele barro todo, né? Eu tenho que tentar sair de alguma forma, me agarrar em alguma coisa para poder sair e começar a transformar essa estrada, né? Já fazendo um paralelo ali também com a imagem 2, numa estrada onde já não tenha tanto barro, já tenha uma coisa mais previsível, onde eu já consiga olhar mais para frente, né? Apesar de ter algumas curvas sinuosas, eu consigo ver um horizonte. Isso faz com que a gente faça também um paralelo a uma situação onde eu já consegui sair das dívidas, já estou me organizando financeiramente, já consigo guardar às vezes um pouco de dinheiro, o meu orçamento está mais estruturado. E, enfim, é uma situação já de criar um caminho, né, mais coerente com a minha realidade, vamos dizer assim, né, de poder enxergar o jogo de xadrez já um pouco mais por cima, sem estar naquela angústia de nadar e não sair do lugar, né? Então, essa é uma fase também que muita gente está vivendo, começando os seus projetos, né, identificando também que é possível sim olhar para um futuro mais próximo ou para um futuro mais distante, mas onde consigo começar a desenhar um caminho já mais concreto, vamos dizer assim. E essa terceira fase, fazendo também um paralelo à terceira imagem, que é aquela fase
onde talvez eu já tenha conseguido conquistar um patrimônio, já tenha conseguido conquistar algumas coisas ali com uma renda passiva, uma aposentadoria, minha estrada já foi asfaltada e daqui para frente também já está toda asfaltada, eu não tenho mais muito percalços no meio do caminho, um horizonte bem mais tranquilo, mas que também é uma fase importante que a gente tem que saber que tudo que foi feito até ali deve ser mantido, né, deve ser preservado. E para isso também a gente sabe que é importante tomar decisões inteligentes para que isso não vá por água abaixo, né? Tudo aquilo que eu construí, se eu não souber administrar, né? Se eu não souber tomar decisões certas, às vezes pode acontecer da situação reverter por uma série de motivos, tá? Então acho que ter esse conhecimento, essa noção no início da nossa conversa é bastante importante para que a gente possa direcionar o resto de toda a estrutura de um bom planejamento e de uma boa organização financeira. Bom, então vamos lá. O que é o planejamento financeiro, pessoal, na forma global? Aí, qual que é o conceito de tudo isso? Então, basicamente, é o processo de autoconhecimento, né, como a gente acabou de explicar, quando a gente entende a nossa situação de uma forma bem clara e a gente entende que precisa ser feito alguma coisa no sentido de melhorar aquela condição ou de se manter uma condição às vezes que já é muito boa, tá? Mas, ou seja, quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa todo o processo dessa organização financeira que tem um único objetivo, né, que é saber onde eu estou, onde eu quero chegar e começar a construir essa estrada que vai ligar esses dois pontos, né, que são os projetos de vida, até eu conseguir alcançar os objetivos lá do futuro, que principalmente é ter uma vida financeira saudável, dependendo menos do trabalho e mais daquilo tudo que a gente criou, que é o patrimônio, que é a renda passiva ao longo dos anos, né? Ou seja, depender mais do nosso menos do nosso esforço de trabalho e mais das nossas conquistas aí ao longo dos anos, tá, ok? E aqui para tudo isso tem um processo de organização muito parecido, de novo, com que eu gosto de comparar com a área médica, né? A gente fala que o profissional dessa área de planejamento financeiro ele beira um profissional da área de saúde, porque a gente tem que fazer todo um diagnóstico, né? Entender o momento das pessoas, entender as dores, os problemas, para que a gente consiga fazer uma avaliação de tudo isso, né? E dentro disso fazer todo o planejamento financeiro baseado em projeções, baseado em estudo, em muita conta, tá? Para que a gente consiga colocar esses projetos de vida de pé ao longo do tempo, né? Analisar os riscos, as oportunidades, desenvolver uma boa política de investimento para que os objetivos sejam realmente alcançados. Isso é muito importante, a gente vai falar bastante lá na frente sobre investimentos. E a etapa final de tudo isso é colocar em prática, simplesmente executar, né, todo esse trabalho, começar no D0 ali, não deixar para o futuro, né, porque quanto antes começar a ser feito todo esse trabalho, mais rápido e mais eficaz será o resultado, né? Não deixar para amanhã o que dá para a gente começar a fazer hoje, né, porque grande parte aí das pessoas que deixam para fazer isso mais para frente acabam se arrependendo de não ter começado antes. Eu vou falar um pouquinho mais disso também. Então, todo esse processo que a gente tem desenhado aqui é muito importante para a gente não ultrapassar etapas, né? A gente tem uma sequência de trabalho para que as coisas sejam muito bem executadas lá na frente. É o entendimento de toda a situação financeira aí das pessoas e das famílias, para que depois de tudo isso a gente consiga sim
desenhar um caminho e executar esse caminho da melhor forma. Bom, essa fase aqui da nossa conversa, ela nos remete a fazer um exame aí de autoconsciência, vamos dizer assim, para que também a gente possa entender todo o contexto e a importância da organização financeira na nossa vida pessoal, tá? Então, o que a gente sugere é que vocês pensem aí como se a vida de vocês fosse realmente uma empresa, né? O João S.A., a Maria S.A., enfim, o que vocês teriam feito aí com o dinheiro que vocês ganharam nos últimos 12 meses, né? No sentido de que vocês saberiam me dizer de bate-pronto tudo o que aconteceu, para onde você disponibilizou todos esses recursos, né? O que você fez? Fui viajar, comprei carro, fiz empréstimo, fiz uma festa de aniversário, dei dinheiro para o filho, dei dinheiro para o meu pai, para minha mãe, enfim, para minha família, mas de uma forma que realmente você tivesse controle, né, de tudo aquilo que foi feito. Será que você consegue me dizer isso agora? Ou então, né, se você tem controle de todas as suas despesas, do seu orçamento mensal, se você sabe exatamente aí, se eu perguntar para você, olha, me passa a média dos últimos 12 meses das suas despesas, né? Será que você saberia me responder agora? Será que você fez isso? Fez essa lição de casa? Né? Já tem isso pronto? Ou você sabe também quanto de dinheiro você ganhou no último ano? Ou então, né, qual o plano aí para sua vida nos próximos 5, 10 ou 20 anos? Se você já anotou, já tem no papel, já tem tudo também desenhado, enfim. Ou ainda, se você está preparado para viver mais 40, 50 ou 60 anos, será que você tem planos para isso? Então, refletir sobre esses assuntos, né, nos leva a pensar se realmente nós estamos gerindo bem a nossa vida financeira, né? Então, é um ponto aí importante, que se realmente vocês entenderam esse conceito e vocês fossem os donos das suas empresas, né? Será que vocês estariam satisfeitos com esses resultados? Será que você se contrataria, de repente, se eu perguntasse para você tudo aquilo que eu perguntei, se você não tivesse resposta para nada? Ou então, será que você se demitiria, né, não tendo nenhuma resposta para todas aquelas questões, né? Por que, pessoal, isso aqui é importante? Porque nós trabalhamos normalmente para grandes corporações, grandes empresas, grandes instituições, as quais eu tenho certeza que elas cuidam muito bem do seu dinheiro, cuidam muito bem dos seus custos, tem tudo planejado, né, para agora, para os próximos anos, enfim, pelo menos se elas não têm tudo muito bem planejado, elas têm uma ideia, pelo menos, de onde elas querem chegar no futuro, né? Elas estão em busca de constantemente resolver os seus perrengues, aí, os seus problemas, né, de uma forma bastante profissional. Então, se essas instituições, as quais a gente trabalha, as quais a gente se dedica, né, boa parte ou grande parte da nossa vida, né, onde a gente passa lá mais tempo com eles do que com a nossa família, estão preocupadas com isso, porque talvez a gente não esteja tão preocupado assim. O que tem de diferente das empresas fazerem isso e a gente não conseguir fazer isso quando a gente pensa no nosso dinheiro? Né? Por que a gente maltrata tanto aquele dinheiro que a gente trabalhou um mês inteiro, a gente ganha e de repente a gente não sabe de nada que está acontecendo, a gente tem dívida, tem conta, tem boleto o tempo inteiro para pagar, não consegue sair de uma situação difícil, de uma situação adversa, né? Será que uma empresa conseguiria viver 10, 12 meses no ano ali, no cheque especial, no cartão de crédito, ganhando menos do que gasta, né, ou gastando mais do que ganha? Então, o que aconteceria com essa empresa, né, com esses grandes conglomerados? Elas quebrariam, né, não teriam
não teria futuro, não passaria de 12 meses, ou no máximo não passaria de 2 anos até quebrar, até pedir falência, né? Então é uma reflexão que a gente deve ter sim, deve fazer para a nossa vida, pois é fundamental que a nossa vida, o Alexandre S.A. aqui do outro lado, ele tenha um resultado superavitário, né? Não deficitário, né? Que eu fique mais, que eu mantenha minhas coisas no lucro e não no prejuízo, né? Minha empresa no lucro e não no prejuízo. Então é um conceito bastante importante que nos remete à questão, né, de que não existe um plano de vida sem estar apoiado num plano financeiro. Então, se eu tenho projetos, se eu tenho objetivos ao longo do tempo, né, um objetivo para agora, para daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu tenho que ter um plano financeiro, né, que apoie esses meus objetivos, que me mostre o caminho de como eu chegar lá sem passar por dificuldades, né, ou tentando minimizar essas dificuldades e maximizar as oportunidades. Tá? Então esse é um momento aí muito importante de bastante reflexão para que a gente possa dar continuidade aqui à nossa palestra. E por que a importância, né, de controlar as nossas finanças, né? Ser uma pessoa que começa a olhar mais para tudo aquilo que está acontecendo, ser uma pessoa que começa a ter escrito no papel mesmo seus projetos de vida, né? Saber de repente o quanto tempo vai demorar para que eu consiga alcançar essas conquistas, né? Mas justamente com o objetivo de que lá na frente a gente tenha uma vida mais saudável, né? Então, basicamente, a importância da gente fazer tudo isso é que a gente vive num mundo capitalista, onde costumo dizer que tudo é dinheiro, né? Então, tudo aquilo que eu pretendo, que eu almejo, vai custar alguma coisa, e não menos importante, porque também a gente corre o risco de viver durante muito tempo. Pessoal, e aqui é um ponto bastante relevante, porque a nossa geração, com o avanço da medicina, com o avanço da expectativa de vida, isso tanto no Brasil quanto no mundo, existe um sério risco de muitos de nós chegarmos próximos aos 100 anos ou mais. Tá? Então a gente tem que entender que quanto mais o tempo passar, mais o dinheiro vai fazer parte da nossa vida. Se a gente quer ter qualidade de vida, se a gente quer viver bem, e isso, o viver bem lá na frente pode ser principalmente uma questão de saúde, e a saúde cada vez fica mais cara também no Brasil e no mundo, nós vamos ter que ter recursos para que a gente sustente esse padrão de vida até o final da vida, né? Então, basicamente, é muito necessário que a gente corrija no D0 o nosso padrão de vida, né? Olhe para isso hoje e tente trazer para aquilo dentro, para um padrão de vida dentro do satisfatório, que é dentro do orçamento, né? Não gastar mais do que ganha, então isso tem que ser feito o quanto antes. Não ser amador, pessoal, no cuidado do dinheiro. Lembra do exemplo da empresa, né? Que se nós fôssemos uma empresa, né? Se nós nos demitiríamos ou se nós nos contrataríamos, né? Então, para que a gente entenda que nós devemos tomar conta, né, da nossa vida financeira, a gente não pode ser amador, né? A gente não pode simplesmente fazer por fazer as coisas, né? Sem educação financeira, sem se interessar pelo dinheiro, sem ser aquela pessoa que costuma dizer, ah, não, mas eu trabalho muito, eu mereço, né? O eu mereço pode ser muito custoso na nossa vida, muito amargo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí na questão do profissionalismo da nossa vida financeira, né? Dando sequência, se eu tenho um projeto de vida, se eu sei onde eu estou e se eu sei onde eu quero chegar, eu preciso ao longo do tempo mensurar os meus resultados. Não adianta nada eu conhecer todo esse caminho se eu não souber se ao longo do tempo eu estou melhor ou pior do que aquilo que eu me planejei, principalmente para ir corrigindo, tentando mudar a estratégia ou tentando fazer alguma coisa para que eu consiga lá na frente alcançar os sonhos aqueles os quais eu me propus, né? E principalmente estar preparado ali para viver muito e viver bem, né? De novo, reforçando, quanto mais o tempo passar, mais a gente vai querer aproveitar, mais a gente vai querer
viver bem, viver mais tranquilo, e isso tudo é possível desde que haja um bom planejamento, tá? Mas Alexandre, é chato, tá? Concordo, e eu não quero perder tempo com isso. Também concordo. Mas, de novo, fazendo um paralelo com questões de saúde, por exemplo, com quem faz um regime. Eu, graças a Deus, ainda não tive que passar por nenhum processo de regime, por exemplo, para perder peso. Mas eu não tenho dúvida que deve ser um processo muito difícil, né, muito penoso, para que você consiga, que nós consigamos ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, é muito parecido com a área financeira, né? Não é fácil, mas é necessário, né? É necessário para quê? Para que a gente mantenha uma qualidade de vida, para que a gente viva mais e viva bem, né? Então, isso serve para várias áreas da saúde, né? Por exemplo, para quem não gosta de fazer academia, mas tem que cuidar da saúde, com certeza deve ser difícil ter que ir para academia sem gostar de fazer academia, né? Puxa, tem que ir lá porque eu preciso cuidar da minha saúde. Lógico que tem pessoas que adoram e isso é excepcional. É como tem pessoas também que adoram cuidar de dinheiro, né? Eu trabalho com pessoas, famílias que são altamente financistas, né? E conseguem ter um profissionalismo ali que realmente às vezes surpreende, né? Como, de novo, todas as áreas aí da saúde, mas lógico, o objetivo final é sempre o bem-estar e a tranquilidade, né? Então a gente costuma dizer aqui, se a gente não tomar posse, né? A gente costuma dizer não, é um ditado de um escritor americano, né? Se a gente não tomar posse, se você não tomar posse do seu plano de vida, é deixar que sua existência seja literalmente um acidente, né? Então acho que isso daqui resume muito bem tudo aquilo que a gente viu até agora e cai como uma luva para que a gente tenha essa percepção da importância da gente tomar conta do nosso plano de vida financeiro.